A gente vai falar sobre o livro de Êxodo, capítulo 24. Eu vou conversar, como é um capítulo curtinho, são só 18 versículos, é um capítulo mais simples. Eu vou falar um pouquinho também sobre o que é a Bíblia, né? Qual que é a história da Bíblia? A Bíblia tem uma história, né? E é uma história do início até o fim. E a gente vai falar hoje sobre isso, né? Sobre qual que é essa história, né? Qual que é a problemática da Bíblia? Existe uma problemática na Bíblia. Deus mostra pra gente um problema que era impossível de se resolver. Mas ele criou um plano extraordinário e resolveu o problema, sem perder a justiça dele e nem o amor dele. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, já que é um capítulo bem curtinho, vai dar pra eu colocar. E amanhã a gente vai começar a falar sobre o tabernáculo, sobre a arca, tá? Sobre o candelabro, sobre a mesa da proposição, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24, tá? Eu tô com um probleminha aí no Telegram, o pessoal já sabe, né? Se ficar algum probleminha, eu vou pedir pra vocês só darem um oi e me chamar, que eu vou perceber já e vou ver o que tá acontecendo, tá? Que às vezes pode ser que caiu o áudio. Tá com um probleminha aqui no celular, tá bom? Amém. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24, né? Então o capítulo 24 é uma recapitulação do capítulo 19. A gente lembra que no capítulo 19 eu falei que Moisés fazia um resumão de tudo o que acontecia do capítulo 20 ao capítulo 24. Então agora no capítulo 24 ele vai retomar um versículo do capítulo 19, porque se a gente ler o capítulo 24 não tem lógica. Vai parecer que Arão, né, os 70 anciãos subiram várias vezes para falar com Deus, né, para ir lá ter com Deus, e não foi. Na verdade, Moisés está retomando ali, né, um pensamento dele, né, o que ele já havia falado no capítulo 19. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes eu queria falar sobre aquilo da Bíblia que eu falei. Como é um versículo pequenininho, um capítulo pequenininho de poucos versículos, 18 versículos só, a gente vai falar sobre a Bíblia, né? Então o que é a Bíblia, né? Hoje a aula é bem pequenininha, então eu vou incluir isso. O que é a Bíblia, né? A Bíblia é simplesmente uma história, né, de redenção, de salvação. O que aconteceu? Deus criou ali o Jardim do Éden, criou Adão e Eva ali no Jardim do Éden, né? Houve a queda, a gente já estudou que houve a queda. Com a queda, né, todo homem começou a nascer com o pecado. Então a semente do homem, né, ela foi profanada e começou a vir da semente do homem o pecado. Então o que Deus fez? Deus ali no Jardim do Éden, né, lançou um plano da salvação. O que Deus fala? Olha, da semente da mulher vai vir a salvação. Não é da semente do homem, é da semente da mulher. Por quê? Porque da semente do homem já vinha o pecado. Então não poderia vir da semente do homem a salvação, tinha que vir da semente da mulher. Por isso que a mulher é que gerou. Mas quem foi a semente que foi gerada ali? Não era a semente do homem, era a semente de Deus. Então era o Espírito Santo que estava gerando na barriga da mulher a salvação. Então, mas qual que é a problemática da Bíblia, né? A problemática da Bíblia é que Deus falou para Adão, né? Olha, você não come desse fruto. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Então Deus, ele não brinca com a palavra. Quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. Ele não volta atrás. Ele não pode falar, tava brincando, brincadeirinha, não vou voltar, né? Paz, boa noite, Paty. Vou voltar, mudei de ideia. Não, Deus não faz isso. Então, porque Deus é amor e justiça no mesmo nível. Então, se Deus falou uma coisa e não cumprir com o que ele falou, ele não tá sendo justo. Então, se ele fala uma coisa, ele tem que cumprir com o que ele falou. Então, isso é a justiça de Deus. Então, Deus falou, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Então Deus tinha que cumprir, o homem tinha que morrer. Deus não podia falar, é brincadeira, né? Ou lançar já o plano da salvação ali no Jardim do Éden, não poderia fazer isso. Por quê? Porque Deus é justo. Se ele falou que o homem ia morrer, o homem tinha que morrer. Então seria Deus ir contra o que ele disse. Então aí começou a grande problemática, porque Deus quer salvar o homem, Deus é amor e justiça. Então começou uma grande problemática. Como que Deus vai salvar o homem se todo homem ao nascer traz o pecado consigo? E para ser uma pessoa, para salvar, precisa ser um cordeiro limpo do pecado. Então, como que Deus vai criar? Aí o que acontece? Satanás falou, eu ganhei, não tem... Coloquei Deus numa emboscada ali, Deus não tem o que fazer, essa é a questão, né? Então, houve uma problemática, porque Deus ficou encurralado ali, agora, como que eu vou fazer essa criatura ser salva, sendo que toda criatura que nasce, já nasce no pecado? E para salvar, porque como é que é purificada, né? A gente vai ver hoje que a purificação, ela vinha pela água em alguns casos, mas na maioria dos casos ela vinha pelo sangue. Então, como é que você ia ser purificado? Pelo sangue.
como que você vai ser purificado se não há um sangue limpo? Só havia sangue do pecado. Então criou uma problemática. Aí a questão é essa, nossa, como que Deus vai fazer agora? Porque não tem jeito, todo homem que nasce da semente do homem vem pecador. Então ele não pode se oferecer em sacrifício porque ele tem em si o pecado. Precisa ser alguém que não tem em si o pecado. Então essa foi a grande problemática da Bíblia, né? Então Deus cria um grande plano que ele já havia falado desde o Jardim do Éden que aconteceria, que é que da semente da mulher viria a salvação, porque não pode vir da semente do homem, porque o homem gerava em pecado. Então, a gente vai ver mais pra frente, né, que daí é que vem Jesus Cristo. Jesus Cristo é gerado pelo Espírito Santo. Como? Pela mulher. Ele tinha que entrar no mundo físico, pelo mundo natural. Porque quem errou foi um homem. Quem nos salva tem que ser um homem. Então, Jesus Cristo veio como um homem na Terra. Jesus Cristo não veio como Deus na Terra, ele veio como homem, só que ele era puro do pecado, né? Ele não tinha pecado, porque ele não nasceu pelo homem, ele não nasceu da semente do homem, ele nasceu de Deus. Então ele foi gerado na barriga de Maria pelo Espírito Santo, né? Sem pecado. Então caiu o Telegram de novo. Essa é a grande... voltou. Então o que acontece? Essa era a grande problemática. Deus tinha que fazer vir ao mundo um homem, tinha que ser homem. Para salvar a humanidade tinha que ser homem, né? Então Deus tinha que fazer vir ao mundo um homem que não tivesse pecado para que o sangue dele bastasse por todos nós. Então Satanás pensou, impossível. Isso não vai acontecer, não tem como acontecer. O que acontece? Deus não poderia vir fazer isso, porque se Deus viesse e fizesse isso, o próprio Deus, seria ele ir contra a palavra dele, ele não pode ir contra a palavra dele. Então, se ele falou que o povo ia morrer, o povo tem que morrer, ele não pode ir contra o que ele disse. Então, quem vem no lugar de Deus? O Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem à Terra, ele é gerado no ventre de Maria como Filho de Deus. Ele tem o DNA de Maria, porque ele foi gerado ali em Maria, mas ele é a semente de Deus. Então, assim, por exemplo, como Abraão teve a semente dele, que foi Isaac, né? Deus teve a semente dele, que foi Jesus. Então, Jesus Cristo veio ao mundo como semente de Deus, o Filho de Deus, né? E nisso que ele veio ao mundo como Filho de Deus, ele veio como homem. Então, tem até uma hora que ele encontra com Satanás, né? Ele fala, lá vem Satanás, e eu nada tenho contigo. Então, ele era a única pessoa na face da terra que podia dizer que não tinha nada com Satanás, porque ele não herdava o pecado. Então, toda pessoa, ao nascer, herdava o pecado. Então essa era a grande problemática. Como que isso se resolveria? E isso se resolve em Cristo, né? Cristo quebra esse ciclo. Mas para a palavra de Deus se cumprir, Deus é justo. Tinha que ter a morte, porque Deus prometeu que a gente ia morrer. Então o que acontece? A gente morre em Cristo. Então a gente tem que morrer. Não tem como não morrer. A gente morre em Cristo e ressuscita em Cristo. Então Cristo permite que nós continuemos vivos nele, né? Enquanto que antes de Cristo não, nós morreríamos e pronto, né? Então, a Bíblia inteira é baseada nisso. Há uma morte espiritual, né? Primeiro, a primeira morte que Deus estava falando ali era a morte espiritual. Então, seria a perda da ligação com Deus. Eu tô explicando tudo isso porque é muito importante, porque agora vai entrar uma aliança que é essa comunhão com Deus. Teria que voltar, né? Mas não vai voltar porque o povo não vai cumprir a aliança. Então, o que acontece? Havia perdido essa comunhão com Deus, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos criados assim, corpo, alma e espírito, né? O espírito é a nossa ligação com Deus, o corpo é a nossa ligação com o mundo físico e a alma é a nossa decisão, é quando a gente decide, quando a gente tem sentimentos, é a nossa alma. Só que a alma é boba, né? A alma ou vai pelo corpo ou vai pelo espírito. A alma, alguém convence ela, ou o corpo convence ela, ou o espírito convence ela. Até então, só o corpo convencia a alma, porque o espírito estava morto, porque havia tido a queda, né? Então houve a morte espiritual. Não era a morte física, né? Igual a Eva achava, quando a gente estudou Gênesis, a gente viu que a Eva achava que ia comer a fruta e ia cair dura lá no Jardim do Éden, porque era uma morte, né, como se fosse um veneno. Não era isso. Deus estava falando de uma morte espiritual. E eles não entenderam. O que acontece? Houve a morte espiritual e com o tempo, né, foi tendo a morte física também. Então agora Deus restabelece por meio de Jesus Cristo essa ligação espiritual, né? Então agora, nesse contexto que a gente está no capítulo 24 do livro de Êxodo, Deus vai retomar, só que não é uma retomada perfeita. A retomada perfeita da comunhão é dada em Cristo. Porque a gente vai observar agora, nesses estudos, que não era todo mundo que podia entrar na presença de Deus.
Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, não era todo mundo. E agora, em Jesus Cristo, esse véu foi rasgado e todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, né? E antes não era assim. Então, vai ser restabelecida uma comunhão agora, né, de novo com Deus, mas não é uma comunhão perfeita, né? Só vai ser perfeita em Jesus Cristo. Mas Deus queria preparar esse povo até a chegada de Jesus Cristo, porque senão seria um povo totalmente impuro até a vinda de Jesus Cristo. E para Jesus Cristo vir, ele teria que vir de uma descendência pura, de uma descendência santa, né? Então a gente viu que agora Deus separa o povo de Israel como uma nação santa. Deus separa esse povo como uma nação santa, uma nação de sacerdotes. O intuito de Deus era que esse povo voltasse à ligação com Deus que foi perdida lá no Jardim do Éden por Adão. Então eles voltariam a ter uma comunhão com Deus, e eles aprenderiam com Deus, viveriam novamente com Deus, e eles, como sacerdotes, passariam a ensinar todo mundo. Então as 12 tribos de Israel iam ensinar o mundo inteiro sobre Deus, né? As 12 tribos de Israel iam ensinar o mundo inteiro sobre Deus. Mas o que acontece é que vai ter um problema e uma problemática nessas 12 tribos, elas não vão conseguir, vão acabar que a nação de Israel vai ter que ser ensinada por uma tribo, que é a tribo de Levi, né? Então não vai dar certo isso. Mas o intuito de Deus era esse aqui, esse ponto. Mas até então a gente vai ver, né, que eles não eram puros. Eles não eram santos, então eles precisavam ser purificados. Como que eles vão ser purificados? A gente vai ver agora que vai haver um sacrifício da aliança. Então aqui no capítulo 24, a gente vai ver que vai ter um sacrifício, naquela época era de cordeiros, né? Então vai ter sacrifício de cordeiro, para purificar essa nação, que vai ser santa agora, para que eles possam voltar à comunhão com Deus, porque eles não eram purificados em si próprios, né? Ninguém nascia purificado. Como que você se purificava? Pelos sacrifícios. Então eles vão ter que oferecer agora um sacrifício para se purificarem e terem essa comunhão com Deus. E eles vão fazer parte desse sacrifício, a gente vai ver. Eles vão ter que fazer parte do sangue que foi sacrificado por eles, e eles vão ter que fazer parte do corpo que foi sacrificado por eles também. Então eles têm que comer do corpo que se sacrificou no lugar deles, para serem puros, né, para eles serem considerados puros, e eles vão ter que também participar do sangue, né, não vão beber, mas o sangue vai ser ali espirrado sobre eles, né, então eles também vão participar daquele sangue que foi derramado no lugar deles, né. Só um instante, gente, que eu acho que o Telegram saiu. Então, o que acontece, né? Agora, Deus vai separar uma nação para ele. Uma nação que é uma nação santa, uma nação que é uma nação purificada. E como que eles vão ter que ser purificados? Por meio desses sacrifícios. Eles não são puros, né? Então, vai haver esse sacrifício e eles vão fazer parte desse sacrifício. Eles vão ter que fazer parte desse sangue e eles vão ter que fazer parte também desse corpo, né, que foi sacrificado no lugar deles. Então isso vai acontecer agora. Porém, esse sacrifício não é um sacrifício eterno, porque não limpa o pecado deles, não apaga o pecado deles igual Cristo faz, né? Cristo apaga todo o passado, todo o pecado. Esse não. Então todo ano eles vão precisar ficar oferecendo sacrifícios para serem tornados puros de novo, serem tornados limpos de novo. Então vai precisar ficar acontecendo isso, né? Até o quê? Até que venha aquele que é da aliança perfeita, da aliança completa, que se entregue e que o sangue dele baixe. Então o sangue dele bastou de uma vez por todas, não é preciso mais fazer sacrifício. E nele se completa a lei, né? Porém, o que acontece? Nele nós temos que cumprir a justiça de Deus. Quando diz que nós somos feitos justiça de Deus por meio de Jesus Cristo, é que a justiça de Deus é aplicada. Então Deus falou por meio da sua justiça que o pecado leva à morte. Então a gente tem que morrer. A gente nasceu em pecado, então a gente tem que morrer. Você pode passar a vida inteira sem ter cometido pecado, entre aspas, nenhum que você ache, mas você já nasceu no pecado. Então você já nasceu condenado, né? Então, o que acontece? A justiça de Deus se aplica em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo se atribui a justiça de Deus em matar o pecador. Então você morre como pecador em Jesus Cristo e ressuscita como Cristo. Então você ressuscita uma nova pessoa sendo um cristão, sendo Cristo, né? E aí tem mais outros aspectos, né, que a gente vai falar que nesse tempo aqui, Deus, né,
ele fala para construir um tabernáculo para ele habitar ali na arca entre o povo, né? Mas mais para frente a gente vai ver que Deus vai falar que Deus não mora em prédio nenhum construído por homem nenhum. Então, a casa de Deus agora somos nós somos templos de Deus. Então, Deus mora dentro de nós. Nós somos justificados em Cristo a tal ponto de Deus morar dentro de nós. Então, nós somos justos porque Deus mora dentro de nós por conta do sacrifício de Cristo. Então, nós somos feitos justiça de Deus por meio de Cristo. É isso que quer dizer, né? Eu avancei um pouquinho, mas para tentar explicar agora também o que vai acontecer. Então, essa aliança que está acontecendo aqui é porque Deus está querendo retomar isso. Deus está querendo retomar essa comunhão com esse povo. Porém, é uma purificação temporária. Não tem como bode, boi purificar eternamente uma pessoa. Só com o sangue de Cristo. Então, é uma purificação temporária. Então, todo ano eles vão ter que ficar dando sacrifícios para se purificarem. Por quê? Porque eles foram separados como nação santa, como um reino de sacerdotes. Era para todos serem sacerdotes lá. Mas não vai ser. Mas era para todos serem. Então, agora a gente vai começar o estudo do capítulo 24 do livro de Êxodo. Agora, quando a gente vai entrar no versículo 1, agora ele não vai falar de lei. Nesse capítulo 24 ele não vai falar de lei. A gente vai voltar, para não causar confusão, eu vou lembrar para vocês o que tinha acontecido, para a gente tentar entender. No capítulo 24, no capítulo 19, Moisés explica, né, que chegaram ao Monte Sinai. No Monte Sinai construíram lá as tendas, armaram as tendas lá em frente ao Monte Sinai. E nisso, o que eles fizeram? Moisés foi subir. Moisés subiu e foi falar com Deus. Falou: Senhor, nós chegamos, e agora? O que o Senhor quer que a gente faça, né? O Senhor falou que a gente tinha que vir até aqui para te adorar, mas como que o Senhor quer que a gente te adore, né? Então, Moisés foi subir para consultar a Deus. A gente lembra que viu isso no capítulo 19. Então, o que acontece? Deus fala para Moisés: Moisés, fala o seguinte para esse povo, que eu tenho uma proposta. Eu quero casar com esse povo. Eu quero casar com esse povo, né? Eu quero que esse povo seja o meu povo, né? Eu vou ser Deus desse povo. Porém, para isso, eles precisam me obedecer a minha voz e seguir todas as minhas leis. Aí a gente lembra que Moisés desceu, falou isso ao povo, e o povo falou: tá bom, nós vamos fazer tudo que Deus mandar. A gente concorda, né? Então, nisso, quando Moisés desceu, Deus falou: já que eles concordam, então manda eles se purificarem 3 dias. A gente lembra que eles ficaram lá se purificando 3 dias, porque Deus viria falar com eles. Eles falaram que iam ouvir a voz de Deus, iam obedecer a voz de Deus, então Deus vai falar. Né? Eles se propuseram: não, a gente vai ouvir a voz de Deus e a gente vai obedecer, tá bom, então agora Deus vai falar. Vocês falaram que eu ouvi, então Deus vem falar com esse povo. A gente lembra que vem trovões, relâmpago, né? E vem anunciando a vinda de Deus ali para falar com aquele povo. Então, de repente, Moisés conduz o povo até o Monte Sinai. E Deus fala: olha, cria um espaço, né, um limite, e essas pessoas não podem ultrapassar o limite. Quem ultrapassar o limite vai ser morto, porque não é para ultrapassar o limite. Só quem vai ultrapassar o limite é Moisés. E a gente lembra que no início o que acontece? Deus parou em cima ali do Monte Sinai, em forma de nuvem. Ele estava ali na nuvem falando com o povo em voz de trovão. No meio ali, entre a nuvem e a barreira, estava Moisés. E atrás da barreira estava todo o povo, a gente lembra. Então, o que acontece? Deus começou a falar os 10 mandamentos para aquele povo. Aí a gente lembra que o que aconteceu no capítulo 19? Deus começou a falar os 10 mandamentos para o povo, e lá em cima a terra tremendo, o negócio acontecendo, né? Tava um terremoto ali, e começou a virar um fogo ali em cima. Deus desceu no monte, ficou em cima do monte como um fogo, e começou a subir fumaça, porque o monte começou a queimar. Deus desceu como fogo, começou a subir aquela fumaça, né? E Moisés ficou aterrorizado com aquilo. A gente lembra, a terra tremia e o povo com medo, por causa daquela tremedeira, tocar no monte e morrer, né? Sair ali da linha. Então a gente lembra que foi que aconteceu no capítulo 19. Deus falou: Moisés, sobe. Deus mandou Moisés subir para onde estava pegando fogo. E Moisés foi. A gente lembra que Moisés subiu no capítulo 19. Eu tô lembrando tudo isso para a gente se situar, para ver onde a gente vai entrar no capítulo 24. Porque a gente estava falando sobre leis. E agora a gente vai voltar para essa situação dessas pessoas. Então, eu tô tentando lembrar a gente de onde a gente está situado na história. Então, o que acontece? Moisés subiu. Quando Moisés subiu, a gente lembra que Deus começou a conversar com Moisés. O que Deus falou? Moisés, desce. Desce, Moisés, porque esse povo tá querendo passar a barreira, eu vou matar todo mundo. Desce.
Aí o que Moisés falou para Deus no capítulo 19? Não, Deus, eu já avisei esse povo, o Senhor já tinha falado, eles não vão passar a barreira. Aí a gente lembra que Deus havia falado o quê? Não, Moisés, desce sim, porque eles vão passar. Eles vão passar e eles vão morrer. Aí, nessa parte é que a gente vai começar agora. Aí Deus fala o quê para Moisés? Deus fala assim, mas não sobe mais só você não. Sobe você, né? No capítulo 19 fala para subir só Arão. Mas a gente vai ver agora no versículo 1 que eram mais pessoas, não era só Arão. Talvez só Arão tenha ficado devido ao que a gente vai ver que vai acontecer aqui agora. Mas no capítulo 19, Deus havia mandado mais pessoas subirem, né? Então, mas devido ao que vai acontecer agora, provavelmente, né, não foram todos que subiram. A gente vê no capítulo 19 que Deus manda só Arão subir. Mas agora Deus vai falar de mais pessoas, né? Provavelmente essas pessoas não vão subir, mas Arão vai ficar lá ouvindo também. Talvez, né? Por isso que tem no capítulo 19 falar de Arão. Então a gente vai compreender isso agora. Então o que Deus fala? Tá bom, Moisés, você desce. Mas quando você subir de novo, sobe você e Arão. No capítulo 19 falou só Arão. Mas agora no versículo 1 a gente vai ver que tá dentro desse que Deus mandou Moisés subir. Deus, quando mandou Moisés subir, Deus mandou Moisés subir com Arão, Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, e os 70 anciãos de Israel. Só que a gente vai ver que neste momento que Moisés desce para chamar todas essas pessoas que Deus mandou chamar, os 70 anciãos vão chegar até Moisés e vão falar, Moisés, a gente não quer mais ouvir Deus, não. Fala só você com Deus, porque a gente não quer mais não, a gente vai morrer. A gente vai morrer, então eu prefiro ficar vivo, ouve só você, a gente escuta depois, né? Então vai acontecer isso agora. E Deus vai falar, tá bom, eu ouvi o que esse povo disse e eles estão certos, mas quem dera eles me respeitassem, tivesse temor de mim a todo momento, e não só agora, né? Quem dera eles voltassem para a casa dele e continuassem me temendo lá na casa deles, né? Mas tá bom, manda eles irem para a casa deles, que assim seja, né? Então Deus vai falar isso agora. Então Deus vai falar, mas você fica, Moisés. Todo mundo volta, mas você fica porque é para você que eu vou dar as leis. Então eu acredito que Arão também tenha voltado todo mundo e todo mundo ficou dentro de casa, mas Moisés ficou sozinho ouvindo a lei, todas as leis de Deus. A paz, Alex, boa noite. Então, tenha ficado lá sozinho ouvindo as leis de Deus, né? Então, é nesse contexto que a gente vai agora entrar, tá? Então, agora eu vou começar o versículo 1. Eu já lembrei, já situei a gente, né? Pra gente lembrar onde que a gente tá. Tá? A gente está continuando do capítulo 19, o que aconteceu no capítulo 19, do versículo 24. O versículo 25 vem depois disso, porque no versículo 25 do capítulo 19 diz que Moisés desceu e falou para todo o povo toda a lei. Então esse já é o final desse capítulo, não é ainda agora. Então agora a gente está no penúltimo versículo do capítulo 19, que é quando Deus manda Moisés subir com Arão. Então agora no versículo 1 a gente vai pegar desse versículo, né, do capítulo 19, o que acontece. Diz assim, versículo 1, disse também Deus para Moisés, sobe para mim, né, você, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e fiquem adorando a mim de longe. Esses 70 anciãos de Israel não são ainda os 70 anciãos que vão ser levantados como juízes dali. A gente vai ver que mais para frente vão ser levantados 70 anciãos para ajudar Moisés, porque a carga de Moisés vai ser muito pesada. Então vão ser levantados 70 anciãos, mas é só mais para frente, não é agora. Esses 70 anciãos provavelmente já eram 70 anciãos respeitáveis, que cada ancião devia ali representar, né? Alguns anciãos representavam determinada tribo, né? Então, provavelmente não vinha todo o povo falar com Moisés. Quando tinha algum problema, sei lá, tinha algum problema entre eles. Imagina, mais de 2 milhões de pessoas. Tinha algum problema acontecendo. Não vinham os 2 milhões de pessoas falar com Moisés. Então, eles devem ter levantado alguns líderes entre eles, que eram esses 70 anciãos, provavelmente, né? Então, eles vinham trazer para Moisés... Ai, gente, só um momento. Eles iam trazer para Moisés, eles iam trazer para Moisés, né, esses questionamentos do povo. Então Deus manda 70 anciãos subir, mas não são ainda os 70 anciãos que nós veremos mais à frente. Então agora a gente voltou para aquele versículo 24, capítulo 19. Então parece que naquele capítulo 19, no versículo 24, Deus não havia mandado só Moisés subir com Arão, mas Deus havia mandado Moisés subir com Arão, com Nadab, com Abiú e com 70 anciãos. E a gente vai entender por quê. Aí no versículo 2 diz, é muito importante a gente guardar esses nomes também, Nadab e Abiú. Porque eles são filhos de Arão, né? Então,
podia não ter colocado o nome deles aqui, né? Mas a gente vai ver mais pra frente que algo muito importante vai acontecer com essas duas pessoas, né? Deus vai matar esses dois. Então é muito importante a gente observar esse nome, Nadab e Abiú, os dois nomes, né? Então no versículo 2 agora a gente continua. Aí Deus fala, ó, você vai chamar todo esse povo, Moisés, mas perto de mim só quem vai vir é você, Moisés. O restante vai ficar de longe, né? Então Deus vai falar isso no versículo 2. Diz assim: só Moisés vai se chegar perto de Deus, de mim. Os outros não vão se chegar. Então, quais outros? Os que Deus mandou subirem, que são os 70 anciãos, Arão, Nadab e Abiú. Eles não devem subir. Só quem vai subir e falar comigo aqui é Moisés. O restante não, vai ficar ao longe. Eles vão passar o limite que eu havia posto para o povo, mas eles não vão subir. Quem vai subir é só Moisés. Eles passam o limite, ficam entre o povo ali e Moisés, mas não vai passar ali. Quem vai subir é meu servo Moisés. E tem mais, Deus fala mais no versículo 2. Isso nos aponta que o povo ainda estava lá embaixo ouvindo a Deus. O que vai dizer agora no versículo 2? Diz assim: nem o povo subirá com Moisés. Ou seja, o povo ainda estava ali. O povo ainda estava ali ouvindo. A gente vai ver que o povo só vai sair dali quando Deus mandar. Voltem para suas tendas. Eu deixo que vocês não me ouçam mais. Então, o povo estava ali ouvindo ainda. Então, o povo, a gente lembra no capítulo 19, diz que o povo ficou com medo, né? Se eu não me engano, foi no capítulo 20, né? O povo ficou com medo, né? Porque a gente lembra que Moisés se aproximou da nuvem onde Deus estava. O povo ficou com medo e o povo falou: Moisés, não quero mais ouvir Deus, não. Fala só você. E o que Moisés fala? Moisés fala: não, gente, eu tenho medo, não. Deus não vai fazer nada, não. Ele tá provando vocês. É para vocês terem temor mesmo por ele que ele tá fazendo isso, né? Vocês respeitarem a ele que ele tá fazendo. Não fiquem com medo, não. Então, agora a gente vai ver o que vai acontecer. Quando ele desce com a ordem de Deus de pegar essas pessoas para ele subir sozinho, essas pessoas ficarem lá embaixo entre o povo e Deus, algo vai acontecer aqui. E esse povo não vai, porque esse povo vai voltar para suas tendas. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui agora. Diz o que vai acontecer no livro de Deuteronômio. Eu vou ler agora Deuteronômio, que tem a ver com esse estado que a gente está aqui agora, né? Esse local, esse contexto que a gente está aqui agora, ele é abordado nesse livro de Deuteronômio. Quando a gente chegar em Deuteronômio, a gente vai ver. O livro de Deuteronômio é um livro de recapitulação, né? Ele fica recapitulando o que aconteceu com Moisés, né? E lá a gente às vezes encontra mais detalhes do que foi dado agora em Êxodo, porque ele começa a relembrar o que aconteceu no Deuteronômio, né? Então lá em Deuteronômio a gente vai encontrar essa passagem aqui que a gente está vendo com mais detalhes do que aconteceu. A gente vai entender o que aconteceu aqui. Diz assim, é o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23 ao 31. Sucedeu o quê? Ouvindo a voz do meio das trevas, né, a voz de Deus do meio das trevas, enquanto ardia um monte, né, em fogo, a gente lembra que subia aquela fumaça de fogo, porque Deus desceu em fogo no monte, então o monte pegou fogo, subia fumaça de fogo ali. E Deus falando em voz de trevas, em voz de trovão, né, Deus falava ali numa voz que a pessoa tremia de ouvir aquele vozeirão, né, ecoava, né. Então aqui diz, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim. Quem está contando isso? Moisés, né? Então, enquanto isso acontecia, vocês se chegaram a mim, Moisés. Todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E vocês disseram para mim, olha, eis aqui o Senhor, nosso Deus. Ele nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e o homem permanece vivo, o homem não morre, a gente conseguiu ver isso hoje. Mas agora, por que a gente vai morrer, Moisés? Né? Então o povo começa a interceder ali, pedindo para não ouvir mais Deus, eles não querem ouvir Deus. Aí eles dizem, pois este grande fogo vai nos consumir, a gente vai morrer, Moisés. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, nós vamos morrer. Se a gente continuar aqui ouvindo a voz de Deus, a voz de Deus vai nos consumir. Nós vamos morrer de ouvir a voz de Deus. Aí aqui diz, né? Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permaneceu vivo. Não há no mundo alguém que tenha ouvido a voz de Deus como nós temos ouvido aqui, que tenha sentido a presença de Deus da forma extraordinária que nós estamos tendo aqui, né? A paz, Clamir, boa noite.
da forma como nós temos aqui, extraordinária, e se manteve vivo. Deus não matou pela presença dele, não é pela ira, né? Mas é pela glória, morreu pela glória, né? Não é que morreu por ter chateado a Deus, pela ira, pelo pecado, não, morreu pela glória, porque viu a glória de Deus e morreu, não aguentou, né? O impacto, né? Porque nós somos humanos, nós somos naturais, né? E você vem o sobrenatural e você não suporta aquilo, né? Então é isso que a gente vai ver mais pra frente, né? Isso realmente acontece, porque, por exemplo, quando a gente vê alguém, por exemplo, endemoniado, quando você vê alguém endemoniado, você vê que a pessoa tem um poder sobrenatural. Você vê a pessoa joga um outro assim longe. Você fala, nossa, que força é essa? É uma força sobrenatural. E a mesma coisa, né? Quando você observa, né, alguém, por exemplo, alguém endemoniado, vem uma força sobrenatural. Quando vai embora, né? Quando é expulso o demônio, a pessoa cai. A pessoa desmaia, né? Por quê? Porque a pessoa não suporta aquele poder sobrenatural dentro dela. E a mesma coisa é o poder de Deus. Existem pessoas, por exemplo, que vão, né, na igreja e recebem a cura na igreja ali, né? Por exemplo, houve uma oração, a pessoa pôs a mão e a pessoa cai, desmaia. É porque ela não suportou o poder sobrenatural de Deus, né? Então, realmente, aí é um poder que o nosso corpo não está preparado, né? Então, você não suporta, você cai, né? Você desmaia, você cai. Então, realmente, isso acontece. E eles estão falando isso, estão falando, olha, não só, assim, é esse poder de cura, né? Um sobrenatural aconteceu em mim, mas a gente tá aqui vendo há horas, Deus, né? Imagina, se um toque rápido, sobrenatural, você cai e desmaia, né? Imagina ali, ficar horas, horas e horas ali na presença de Deus e você não ser consumido, né? Então eles pensam, não, a gente vai morrer, a gente tá horas e horas aqui ouvindo Deus falar, a gente vai morrer, né? Mas a gente vê algo extraordinário, né? Porque hoje Deus habita em nós, né? É algo sobrenatural, o poder de Deus dentro de nós e nós não somos consumidos, né? Então é a glória de Deus, realmente. Aí continua no Deuteronômio, diz assim: chega-te, né? Moisés, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos, né? Então o povo fala, se a gente continuar ouvindo aqui muito tempo a voz de Deus, a gente vai morrer. Então faz o seguinte, Moisés, vai só você, ouve tudo, e depois você vem e conta pra gente, né? Você repassa pra gente o que Deus falou, a gente vai ouvir. Aí aqui então continua: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse. Aqui a gente vê que Moisés não foi pedir para Deus o que o povo havia falado. Moisés parece que guardou para ele. Ou Moisés deve ter falado, gente, não vai embora não, fica aí, é normal, tá tudo bem, fica tranquilo, não vai acontecer nada, né? Então Moisés não quis falar para Deus. Mas aqui diz que Deus ouviu o que o povo falou e chamou Moisés. Falou, não, Moisés, eu ouvi o que o povo falou para você. Então não foi Moisés que falou para Deus, né? Mas Deus ouviu. Aí diz aqui, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo eles falaram bem. Eles estão certos, Moisés. Quem dera eles tivessem um coração assim, que me temessem de verdade e que guardassem em todo momento os meus mandamentos, não só agora que eu tô aqui falando com eles, né? Para que bem fosse para eles e para os filhos dele para sempre. Vai então, Moisés, vai e diga para eles que cada um volte para sua casa, né? Que cada um volte para sua tenda. Mas você, Moisés, vai ficar aqui comigo. Você não vai voltar, não. E para você, eu vou falar todos os mandamentos, né? Que ele já havia falado para o povo já havia ouvido os 10 mandamentos, né? Mas Deus repete agora para Moisés a parte. E além dos 10 mandamentos, Deus vai falar sobre os estatutos e sobre os juízos. Mas a gente lembra que lei é tudo. Lei é os mandamentos, os estatutos e os juízos. Não é só os mandamentos. A lei é os mandamentos, os estatutos e os juízos. Mandamentos são o quê? Mandamentos são o resumo da lei, né? Toda lei gira em torno do quê? Em não matar. Toda lei gira em torno do quê? Em amar a Deus. Toda lei gira em torno do quê? De não adulterar. Então, toda lei tem um princípio. Seriam os 10 princípios que giram em torno de toda a lei, né? Que Deus dá para Moisés. Aí, no versículo 3, agora voltando para o capítulo em estudo, né? Capítulo 24, livro de Êxodo. Então, o que aconteceu aqui? Moisés desceu, foi falar com o povo, chamar os 70 anciãos, chamar Nadab, Abiú, Arão, e recebeu esse recado do povo. Ah, não quero mais ouvir e tal. Então Deus fala, não, Moisés, eles estão certos, volta só você, esse povo vai para casa. Então foi todo mundo para casa.
Todo mundo foi embora para casa e Moisés ficou lá sozinho. E Moisés recebeu sozinho toda a lei, né? Aí agora no versículo 3 diz o que Moisés vai fazer depois que ele desceu. Ele foi lá em cima, ouviu toda a lei sozinho. Todo mundo ficou em suas casas, né? Voltou para casa, ficou em suas casas e Moisés subiu sozinho, né? Então Moisés ficou lá sozinho, ouviu toda a lei lá sozinho. Terminou de ouvir a lei, Moisés desceu. E o povo já estava em suas casas. Não tinha mais ninguém ali esperando Moisés. Estava todo mundo nas suas casas, né? Então diz no versículo 3, veio, pois, Moisés, depois de ter ouvido tudo sozinho lá, que Deus falou, né? E referiu ao povo todas as palavras de Deus, que ele ouviu lá sozinho, depois que o povo tinha ido para suas casas. E todos os estatutos, né? Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse, né? Tudo que o Senhor falou, nós concordamos, nós vamos fazer, né? Então, Moisés desceu, falou, Moisés tinha uma boa memória, a gente vê, né? Moisés desceu e falou tudo que Deus falou para ele. Falou sobre a aliança, a condição da aliança, que a condição tinha uma condição, eles tinham que cumprir alguma coisa, senão eles não iam perder a aliança, né? Então Moisés explicou tudo isso para o povo, explicou que eles tinham que cumprir a parte deles da aliança, que eles, qual é o benefício, o que eles iam ter, né? Então Moisés começou a explicar tudo para eles, e começou a explicar toda aquela lei de escravos, a lei de um amiguinho ir pegar o gado do vizinho, ele começou a explicar tudo isso, né, para o povo. E o povo, ouvindo toda a lei, eles concordavam, não, a gente concorda, a gente vai fazer assim como Deus falou com você. Aí no versículo 4 diz, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Aqui é aquele livro da aliança que a gente já havia falado, né? Moisés, ele recebe de Deus, Deus fala com ele recebe toda a lei e ele vai escrever, né? Moisés escrevia muito, né? O que parece. Então ele vai escrever tudo que ele ouviu de Deus. Então ele faz um livro, o livro da aliança. Aí diz assim, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada, então aqui já era no outro dia, né? Ele escreveu o livro. Peraí que eu vou beber só água, gente. Ele escreveu toda a lei num livro, o livro da aliança, e ele foi dormir, né? Aí no outro dia de madrugada ele levanta, aqui tá dizendo no versículo 4, e ele erigiu um altar ao pé do monte. Que monte? Onde ele foi lá e Deus estava lá em fogo, né? Então ele vai fazer um altar no pé, lá embaixo do monte. Aí ele levanta um altar no pé do monte e coloca 12 colunas, né? Simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Então ali nesse altar que ele levantou, a gente vai ver que vão ser oferecidos os sacrifícios de purificação. Nesse altar é que vai ser derramado o sangue do cordeiro que vai purificar Israel, né? Dos cordeiros, a gente vai ver que são vários, né? Então, dos animais que vão purificar Israel vai ser derramado neste altar, né? E esse animal que for sacrificado ali nesse altar é que eles também vão vir a comer para fazer parte daquele sacrifício, né? Então, para ter parte com aquele que se sacrificou para fazer a aliança, eles têm que comer daquela carne para ter parte com aquele corpo que se sacrificou no lugar deles. Então, eles vão ter que comer. E o sangue vai ser salpicado neles, né? Vai ser aspergido neles, né? Então, eles vão fazer parte do sangue e do corpo do sacrifício da aliança. Esse vai ser o sacrifício da aliança, dessa aliança da lei, né? São duas alianças, essa aliança é a aliança da lei. Então, e as 12 colunas representam ali, né, as 12 tribos de Israel, e o altar é Deus, então são as partes daquela aliança. Aí no versículo 5 diz, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos, né? Então a gente vê, quem vai comer são os anciãos, os mais velhos vão comer dessa carne, né, para fazer parte dessa aliança. Imagina, são mais de 2 milhões de pessoas, não ia dar para todo mundo comer, né, porque metade também do sacrifício foi para Deus, metade do corpo do sacrifício tinha que ir para Deus, e a outra metade, a outra parte da aliança tem que fazer parte também, tem que comer daquele corpo, que é o povo de Israel. Então ele vai ser representado pelos 70 anciãos, a gente vai ver. Então aqui Moisés manda especificamente que os mais novos ofereçam esse sacrifício, né? Já que os mais velhos vão participar comendo, fazendo parte desse sacrifício, comendo, os mais novos é quem vão oferecer o sacrifício. Para mostrar, né, que é um sacrifício, uma aliança ali, né, realmente de gerações até a vinda de Cristo, né? Então no versículo 6 continua, Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias.
E a outra metade aspergiu sobre o altar. Então eles vieram, os mais jovens, com sacrifícios, ofereceram sacrifícios no altar. O que Moisés fez? Moisés matou os animais que esses jovens traziam, pegava uma bacia e metade do sangue daquele animal era colocado na bacia, separado. Foi mais um animal, metade do sangue ia para a bacia. Então ele pegou metade do sangue dos animais e pôs numa bacia reservada, e a outra metade ele derramou sobre o altar de Deus ali que ele havia levantado, né? E a outra metade ele aspergiu sobre o altar, a outra metade ele derramou ali sobre o altar de Deus. Aí no versículo 7, e tomou o livro da aliança, que é esse que ele havia escrito sobre tudo que Deus havia falado para ele, né? Então a gente lembra que ele chegou à noite, escreveu, né, tudo que Deus havia falado para ele. No outro dia, antes de oferecer o sacrifício pelos jovens, ele falou tudo que Deus havia falado com ele, o povo concordou que ia fazer. Agora ele pega o livro, porque a gente vai ver que ele vai jogar o sangue da aliança também sobre o livro. Então ele vai pegar o livro, né, que vai ser o testemunho do povo. Então por isso que ele vai jogar o sangue ali também no livro. Então vai ser um testemunho que aquele povo realmente concorda com aquilo, né? Então eles vão cumprir aquilo. Então ele vai diz assim no versículo 7, e tomou o livro da aliança, que é esse livro que ele havia escrito toda a lei que havia recebido, e leu ao povo de novo. Mais uma vez ele está lendo para o povo toda a condição, tudo que o povo tinha que fazer, né? Então o povo disse, né, diante de tudo que Moisés falou, o povo disse, a gente vai fazer, a gente vai obedecer, a gente concorda, né? É complicado, quando a gente lê assim e vê, né, a desobediência do povo de Israel, às vezes a gente fica falando, nossa, mas caramba, é tão difícil obedecer, né? Mas a gente lembra que nesse tempo não havia Cristo. Eles não haviam nascido de novo. Eles não tinham o Espírito Santo para convencer eles do pecado, né? Então, eles estavam lutando com a carne. Era a carne lutando contra a carne. Eles não tinham o espírito lutando contra a carne. Era a carne lutando contra a carne. Porque o espírito ele é reavivado em Jesus Cristo. Eles não tinham isso. Então, se para hoje nós já é difícil, sendo renascidos em Cristo, tendo o Espírito Santo dentro de nós, é difícil resistir ao pecado, correr do pecado. Para nós é difícil. Imagina para esse povo que não tinha, né? Então, às vezes a gente fala muito, mas tem que avaliar também isso, né? Esse povo não tinha o Espírito Santo, esse povo não tinha Jesus Cristo, eles não tinham nascido de novo. Então, era carne lutando com carne mesmo, era complicado. Então, diz aqui, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, né? Não, a gente concorda, tudo que está escrito aí a gente vai obedecer, né? Aí no versículo 8 diz, então tomou Moisés aquele sangue, né? Qual sangue? O sangue que ele separou nas bacias, né? A metade do sangue que havia sido derramado naquele altar, ele separou nas bacias e ele pegou agora esse sangue dessas bacias. E o aspergiu sobre o povo, ele começou a salpicar sobre o povo. A gente vai ver que ele pegou uma planta, né? A mesma planta que eles pegaram para colocar nas portas, né? Quando o anjo da morte veio para matar os primogênitos, ele pega também. Ele pega uma planta e começa a salpicar assim no povo, né? O sangue. Aí ele diz assim, e eis aqui o sangue da aliança, né? Então esse que eu tô salpicando em vocês é o sangue da aliança que Deus fez com vocês a respeito de todas essas palavras aqui da lei que eu acabei de ler. Então esse daqui é o sangue, ó, para purificar vocês, né? Porque eles precisavam ser purificados. Eles agora foram separados como uma nação santa, né? Como uma nação de sacerdotes. Eles precisavam ser purificados. Como que Deus ia separar para si uma nação santa, uma nação de sacerdotes em pecado? Então Deus precisava purificar aquele povo. Então aquele povo foi purificado, né? Por meio desse sacrifício. Então os pecados dele, né? Eles foram limpos do pecado temporariamente por causa daquele sangue, porque sangue de bode, sangue de boi não limpa eternamente do pecado. Então eles foram temporariamente libertos do pecado, daquele pecado, para serem separados para Deus, né? Terem a comunhão com Deus. Porém, eles viviam tendo que fazer esse sacrifício, a gente vai ver, porque não durava, né? Não durava. Sangue de bode não é um sangue que vai purificar eternamente. A gente vê relacionado a isso no livro de Hebreus. Eu vou ler agora rapidinho. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 19 a 21, diz sobre isso, sobre essa passagem que a gente está lendo. Diz assim, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, todo o povo, né? Então aqui não foram só os 10 mandamentos, ele leu todos os mandamentos, os mais 600, é isso que está dizendo aqui, segundo a lei, né? Então Moisés não leu só os 10 mandamentos do povo, ele leu todos os mandamentos segundo a lei, ou seja, os mais de 600 mandamentos, Moisés leu. Só que tinham 10 mandamentos que eram os mandamentos chaves, né? Eram as palavras chaves, né? Não matará. Tenta se desviar desses 10 chaves que você vai
cumprir os outros, era essa a intenção, né? Então aqui diz, então ele pegou todos os mandamentos segundo a lei, né, que ele havia recebido, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, era o sangue de bezerros, de bodes, né, com água e lã, tinta de escarlate e ísopo, né? Então esse ísopo era o que ele passou, né, nas portas ali quando veio o anjo da morte para matar os primogênitos. Então ele pegou uma planta, né? Ele pegou essa planta, né? E ele aspergiu. Aí aqui tá dizendo, ele aspergiu sobre o livro da aliança. Ele aspergiu sobre todo o povo de Israel e disse: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, né? Então aqui a gente vê, não havia ainda o tabernáculo como Deus vai falar, porque Deus vai falar, né, sobre um tabernáculo que vai ser construído, vai ter uma arca da aliança ali e tudo, né? Vai ser a separação do santo dos santos, a gente vai estudar isso logo logo. Então vai ser, vai ter toda uma separação ali, né? Quem pode entrar ali, né, naquela área, vai ter uma área reservada, não pode entrar toda vez, né? Tem um tempo certo para entrar. Então, porém aqui parece que já havia uma tenda separada, né? Moisés era cuidadoso, Moisés era um homem que era temeroso, né, a Deus, ele era um homem fiel. Então ele devia ter separado já uma tenda para Deus, ele era cuidadoso, né? Então a gente vê que ele anotava as coisas pelo amor, igual Deus não mandou ele fazer um livro da aliança, mas ele fez. Então ele era um homem disciplinado, né? Um homem, então ele deve ter, né, feito uma tenda lá e separado ali as coisas para Deus ali naquela tenda. Ele devia fazer livros ali, a gente viu numa vitória que teve, né? Aquela que Moisés fica com os braços levantados, Deus fala, né? Escreve para Josué que esse povo, né? Eu vou ser inimigo desse povo, né? Esse povo vai se arrepender. Então ele já escrevia, a gente vê que ele escrevia coisas ali relacionadas a Deus. Então ele provavelmente tinha feito já uma tenda ali, né, separada para Deus, né? E também havia alguns utensílios ali que ele deixava separado ali naquela tenda, provavelmente, né? Então a gente vê que Moisés era bem cuidadoso. A gente vê também algo sobre isso em Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 a 4, fala também sobre isso. Diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então aqui nesse Hebreus 10, 1, 4, ainda não terminou. Mas está falando aqui que era impossível aquele povo ser purificado eternamente com sangue de bode, né? Com sangue de boi. Então vai falar que realmente, por isso que eles precisavam ficar todo ano oferecendo sacrifício, vai falar aqui no livro de Hebreus. Mas agora com Cristo não, né? O sangue de Cristo já bastou, o sacrifício de Cristo já bastou, é isso que vai dizer aqui. Então continuando diz assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 4, diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então aqui ele explica, houve essa purificação desse povo? Houve. Mas a gente vai ver que não foi uma purificação eterna, porque sangue de bode não pode purificar. Então esse povo, e não dá consciência do pecado, porque a gente vê que o sangue de Cristo nos purifica, nos torna justos e tão limpos a ponto de Deus habitar dentro de nós. Deus antes habitava no Santo dos Santos, mas hoje ele habita dentro de nós, porque nós somos tão justificados em Cristo a tal ponto, né?
E isso faz com que nós tenhamos consciência do pecado, o fato de Deus habitar dentro de nós. Mas aqui ele está dizendo, esse povo não. Como que esse povo ia ter consciência? Um sangue de bode não ia fazer esse povo ter consciência do pecado. Um sangue de bode, de touro, não ia fazer esse povo ter consciência do que é certo e do que é errado. Então eles lutavam ali, era carne, eles não tinham espírito para lutar igual a gente tem hoje, né? O Espírito Santo eles não tinham, era carne lutando ali, né? Então é por isso que tinha que se renovar. Todo ano eles tinham que ficar oferecendo novos sacrifícios, porque não limpava do pecado. O sangue de bode não limpava dos pecados, é isso que tá querendo dizer. Aí agora, né, vai falar, antes da gente continuar o capítulo 24, eu vou falar que agora o sangue, né, que nos limpa é o sangue de Cristo, não é bode, não é touro, né, é o sangue de Cristo que nos limpa. E esse sangue é tão potente que não só nos limpa dos nossos pecados, mas como apaga os nossos pecados, né? Deus não vem no nosso ouvido falar sobre o que a gente já fez. Deus esqueceu o que a gente já fez. Quem era a gente antes morreu, né? Por isso que nós somos mortos em Cristo e ressuscitados uma nova criatura. Então, o que você fez não importa mais. O que importa é do renascimento em diante, né? Aí diz isso no livro de Mateus, no Evangelho de Cristo, né, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28, diz assim: A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, hoje, esse sangue que foi aspergido sobre o povo de Israel, que era o sangue da aliança, né, que foi ali jogado sobre o povo de Israel, é o sangue de Cristo, que é o sangue da aliança. Hoje, o sangue da aliança, da aliança da lei, o sangue da aliança da lei, é aquele sangue que foi jogado no povo de Israel. Esse é o sangue da aliança da lei. O sangue da aliança da graça é esse aqui que está falando no livro de Mateus. É o vinho, né, representando o sangue de Cristo, é claro. E você toma tendo consciência, né, do que Cristo fez por você. Você querendo participar do sangue dele, né? Então é isso hoje que é o sangue da aliança. Esse é o sangue da aliança da graça, né? Porque você não fez nada para merecer aquilo, né? Não há nada que você faça para merecer o que Cristo fez por você. É de graça, é a graça, né? É aquela coisa, é a graça, mas não é de graça, né? Você tem que também cumprir, né? Os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos segundo Cristo, né? Não é a lei mosaica, mas os mandamentos segundo Cristo, né? Cristo veio para aperfeiçoar, né? Ao fim da lei é Jesus Cristo, e Cristo veio para aperfeiçoar, né? Então, no livro de Marcos também a gente vê isso. Diz assim, livro de Marcos, capítulo 14, versículo 23 e 24. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então é uma nova aliança, muito superior à antiga. A aliança antiga era uma aliança com bode e touro. A aliança nova é a aliança com Cristo. Então, você participa, você tem a aliança por meio do sangue do corpo de Cristo, e não por meio do sangue e corpo de bode, né? Aí no versículo 9, voltando para o estudo atual, né? Capítulo 24, livro de Êxodo, diz assim, no versículo 9. E subiram ao monte, né, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Então, a gente lembra o que acontece. No começo do versículo a gente havia falado, né, que Deus havia mandado subir Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Deus havia mandado subir, né, no início do capítulo. Porém, a gente lembra que a gente leu em Deuteronômio, né, que quando Moisés desceu para chamar os 70 anciãos, o povo falou que estava com medo, Deus mandou todo mundo ir para suas casas, Moisés ouviu sozinho. Moisés desceu, escreveu o livro da aliança, foi dormir. Acordou, levantou o altar, né? Os jovens vieram oferecer o sacrifício, né? Moisés foi, leu o livro para o povo, que havia escrito no outro dia, né, no dia anterior, leu o livro para o povo concordou com o que estava escrito no livro. Moisés pegou o sangue que havia reservado na bacia, né, do sacrifício, jogou sobre o povo. O que acontece? Falta o corpo.
Então, eles vão ter que comer aquele corpo também para fazer parte daquele sacrifício. Alguém foi se sacrificou no lugar deles, eles têm que fazer parte desse sacrifício. Como que alguém se sacrifica por você e você não tem parte com ele, né? Então, eles precisam ter parte com esse que se sacrificou no lugar deles, que eram bodes e bezerros, né? Então, aí eles precisam comer agora a carne disso. Então, é isso que vai acontecer. Então, agora, depois desse sacrifício, depois de pegar o sangue e jogar em todo o povo de Israel, queimar metade ali para Deus, né? Oferecer ali a oferta ali no altar e queimar metade ali dos animais para Deus. A outra metade vai ter que ser comida por eles, porque eles têm que fazer parte do corpo que se sacrificou por eles para purificá-los. Então, eles vão subir agora para fazer isso. A gente vai ver que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos vão comer essa carne do sacrifício que foi feita, que é o sacrifício da aliança. Então, no versículo 10 diz: e viram o Deus de Israel, né? Então, eles subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus foi tão extraordinário que Deus selou uma aliança com esse povo. E esse povo foi lá comer para ter parte daquela aliança e Deus estava ali do lado, participando enquanto eles comiam. Então eles comiam e eles olhavam e podiam, é claro que eles não viram assim Deus em sua glória completa, né? Mas eles olhavam e sabiam que Deus estava ali. E eles olhavam e conseguiam ver ali os pés, e os pés de Deus estavam sob uma coisa que parecia o céu. Era azul como uma safira e parecia o céu. E eles sentados à mesa comendo o sacrifício, né? Para fazer a aliança, fazer parte daquele corpo que se sacrificou no lugar deles, e Deus ali observando com eles, né? Deus ali com eles ali. A gente vai ver que incrível o que eles falam no versículo 11, né? O que é falado no versículo 11. Aí diz assim, no versículo 10. E viram o Deus de Israel, né? Então, enquanto eles comiam, eles viam Deus ali com eles, sob cujos pés, né, havia uma como pavimentação de pedra de safira. Então, eles viam no pé de Deus, parecia assim um lugar todo cheio, feito de safira, né? É uma pedra azul. E eles olhavam e parecia como o céu embaixo do pé de Deus. Isso eles no monte. E eles olhavam assim no pé de Deus, estava como um céu, né? Aí diz no versículo 11: ele, né, Deus, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, eles viram a Deus. Realmente, você olhava e via que era Deus ali. Você via o pé ali do Deus, você via ali o céu embaixo dos pés de Deus, você via que Deus, você via a presença de Deus ali. Eles viram isso. Eles estavam comendo ali, Deus ali, do lado deles. Eles comendo ali, vendo Deus. E nisso diz, e Deus não estendeu a mão sobre os filhos escolhidos, sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Quer dizer, eles viram ali, né, uma boa parte da glória de Deus, mas Deus não os consumiu. Deus não os matou. Deus fez com que eles não morressem a ver toda aquela glória, né? Aquilo que eu havia falado agora há pouco, né? Tem um impacto, né? Nós não somos preparados para as coisas sobrenaturais. Esse mundo, esse corpo não é preparado para suportar coisas sobrenaturais. Então, por isso tem essa queda, né? Quando a gente recebe coisa sobrenatural, tem uma queda. Porque a nossa energia não condiz com a energia do mundo sobrenatural. Tanto que se você para fazer algum serviço do mundo espiritual, é uma energia diferente. Você se desgasta muito, sabe? Então, é uma coisa diferente. São energias diferentes, né? O nosso corpo humano não suporta tanto assim o mundo espiritual. E aí está querendo dizer isso, né? Aqui, né? Falando assim, apesar disso, Deus não os consumiu, Deus não permitiu que eles morressem, Deus os manteve vivos, e eles observando ali a Deus. Extraordinário, né? Então, aí diz algo aqui que eu também anotei, deixa eu falar. O livro de Coríntios, né? 1 Coríntios, né? Carta aos Coríntios, no capítulo 10. Vai falar agora, eles comeram aqui, né? Na presença de Deus, para fazer parte da aliança, né? Então eles comeram a parte do corpo. Eles tinham que ter parte com o corpo que se sacrificou por eles. Houve um corpo que foi sacrificado para que eles se tornassem puros, né? Então, como que eles vão se tornar puros se eles não fizerem parte daquele sacrifício? Porque puro não era eles.
Puro era aquele que se sacrificou por eles, né? Eles não são puros. Então eles tinham que pegar o sangue, porque o sangue daquele que morreu era puro, o sangue deles não. Então por isso que Moisés pegou e jogou o sangue sobre eles, porque aquele sangue jogado sobre eles era um sangue puro, o deles não. E agora a mesma coisa o corpo. Eles não são puros, mas aquele corpo ali, daquele animal, é puro. Então aquele animal morreu, né, porque era puro e morreu no lugar deles, né, para eles se purificarem. Então, se eles não comessem daquele corpo, eles não iam se tornar puro, porque não é eles, não são eles que são puros, né? É aquele corpo que os torna puros. Então eles tiveram que sentar e comer aquele corpo que os torna puros. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, diz agora que corpo é esse, né? Não é mais esse corpo, né? Porque essa aliança foi feita com bode, né? Era o corpo e sangue de bode. Hoje nós temos o corpo e o sangue de Cristo. E diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, que eu ofereci por vocês. Façam isso em memória de mim. Então hoje o corpo que se come, né, para fazer parte da aliança, para ter parte com aquele que o tornou puro, né? Porque você não é justo. Quem te justifica é Cristo, né? Cristo te dá a justiça de Deus, não é você que tem. Você não é justo. Você se torna justo em Cristo. E para fazer parte disso, você precisa fazer parte do sangue daquele que foi derramado e do corpo daquele que se sacrificou no seu lugar. Foi o que eles fizeram aqui. Então eles fizeram o quê? Eles pegaram o sangue daquele animal que foi morto e os tornou puro, foi jogado neles, e o corpo daquele animal que os tornou puro também eles comeram, porque eles tinham que ter parte com aquele animal que tornou eles puros, né? Então assim Cristo também nos tornou puro pelo corpo dele. Nós temos que fazer parte do corpo dele também para ter essa purificação. Não somos puros em nós mesmos, mas somos puros pelo corpo de Cristo. Nós somos puros pelo sangue de Cristo. Então nós temos parte com o sangue e com o corpo. Aí no versículo 12 diz do capítulo 24 do livro de Êxodo. Já estamos acabando, gente. Agora não vai ter mais para outros livros. A gente não vai mais para outros livros, já estamos finalizando. No versículo 12 do capítulo 24 do livro de Êxodo diz assim: Então disse o Senhor para Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-eis tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Então o que acontece? Até então Deus não havia mandado tábua nenhuma. O que havia acontecido era que Deus havia falado toda a lei, Moisés havia escrito um livro da aliança, né? Mas aí Moisés, né, joga o sangue ali, aspergiu o sangue no livro da aliança sobre o povo, né? Provavelmente Deus ordenou tudo aquilo também, aquele ritual, né? E agora Deus quer ele também, né? Moisés escreveu um livro, Deus não, eu também vou fazer, né? E esse vai ser chamado testemunho. Essas tábuas, a gente vai ver, são chamadas de testemunho. Por quê? Porque o povo falou que ia cumprir. O povo falou, não, eu concordo com a lei de Deus, eu vou cumprir. Então, o que Deus faz agora? Deus vai fazer um testemunho. Ah, vocês falaram que vão cumprir? Então, eu vou escrever aqui a lei e eu vou guardar a lei, né? Mas não é guardar com o homem, não. Vai guardar dentro da arca. A gente vai estudar sobre a arca amanhã. Então, Deus vai falar, não, eu vou guardar o testemunho na arca. Porque esse vai ser testemunho contra vocês. Se vocês não cumprirem o que a gente combinou, a tábua é um testemunho contra vocês e tá lá guardada comigo, porque eu não vou esquecer, né? Então Deus tá querendo dizer isso. Por isso que as tábuas vão ser chamadas de testemunho, porque esse povo falou que ia cumprir. Esse povo, não, eu vou cumprir, legal, parece bom, né? Então Deus vai fazer então agora as tábuas, e as tábuas vão servir de testemunho para esse povo, porque quando esse povo não cumprir, as tábuas serão testemunho de que esse povo quebrou a aliança. Então, agora no versículo 13 diz: Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Então, o que aconteceu?
No outro dia, né, Moisés levanta com Josué para ir lá no monte para receber as tábuas. Josué era um servo fiel de Moisés, a gente vai ver, ele vai ser o sucessor de Moisés, né? Era um homem também bem fiel a Deus, né? Ele era bem extraordinário também, né? Então, Moisés vai com seu servo Josué. E Josué, vai ser o sucessor dele. Então, ele vai lá para o monte com Josué. Aí a gente vê que quando Moisés e Josué vão, né? O que Moisés fala? Fala assim, olha, eu vou ter que me ausentar um pouquinho, né? Mas fica aqui os 70 anciãos e qualquer problema que vocês tenham aqui, consultem a Arão, meu irmão, né? Moisés fala, e a gente vai ver o BO que vai dar isso, é o problema que vai dar isso, né? Mas a gente vai ver mais pra frente. Deus queria até matar Arão. Deus não vai matar Arão por causa da intercessão de Moisés, porque Deus queria matar Arão. Aí o que acontece? Moisés fala, ó, gente, eu vou ter que me afastar um tempinho, né? Deus me chamou ali, eu vou lá falar com Deus, né? Vou só demorar 40 dias e 40 noites, mas eu vou ali falar com Deus. Moisés não sabia que demorar tudo isso, é claro, né? Então Moisés vai lá falar com Deus e Moisés fala, ó, qualquer problema que vocês tenham, né? Os 70 anciãos vão ficar aqui com vocês, Arão e Ur vão ficar aqui com vocês. Mas qualquer problema que vocês tenham, falem com Arão e com Ur, né? Arão é irmão de Moisés, Ur é da tribo de Judá. Falem com eles, qualquer problema que vocês tenham, resolvam com eles, né? E Moisés fala isso. E nisso diz no versículo 15, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, né? Então o que acontece? A gente vai ver que Josué vai com Moisés. Ele é como se fosse um guarda de Moisés, né? Ele era muito atencioso, então ele era um guarda de Moisés. Então Josué vai com Moisés, Josué fica lá embaixo e Moisés sobe para falar com Deus. E nisso que Moisés sobe, Moisés some, porque uma nuvem vem e cobre onde Moisés está. Você não vê mais Moisés, tem uma nuvem cobrindo o topo do monte. E Moisés está lá no topo do monte, esperando Deus ir falar com ele. E Josué está lá embaixo, esperando Moisés. Aí diz no versículo 16, e a glória do Senhor pousou no monte, sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Então, Moisés ficou lá em cima, no topo do monte, e a glória de Deus veio e veio uma nuvem e cobriu Moisés por 6 dias. Moisés ficou 6 dias sozinho, não estava falando com Deus. Mas tinha uma nuvem cobrindo ali Moisés e ele lá esperando Deus vir falar com ele. E ele ficou 6 dias lá sentado, esperando Deus vir falar com ele. Aí depois diz, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então ele ficou lá em cima, no topo do monte, aquela nuvem cobrindo ele, e ele ficou lá esperando, esperando. E a gente vai ver que ele vai ficar todo esse tempo sem comer nem beber. E ele fica lá esperando Deus chegar, 6 dias. E no 7º dia, Deus então aparece, né? Ele sabia que Deus estava ali, né? Porque, incrível, ele tá lá 6 dias, mas tem uma nuvem de glória cobrindo ele, né? A nuvem da glória de Deus tá cobrindo ele, ele sabe que Deus tá ali, mas Deus não tá falando com ele. Mas ele tá lá 6 dias esperando lá Deus falar com ele, sentado esperando Deus falar com ele. Aí no 7º dia, né, da nuvem, Deus chama ele, do meio da nuvem, Deus chama ele. Aí no versículo 17 diz, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no topo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Quem estava lá embaixo e olhava lá para cima, onde Moisés estava, o aspecto que diz no versículo 17, né, o aspecto da glória de Deus era como um fogo. Você olhava lá de baixo, olhava lá em cima, você via como um fogo lá no topo do monte. Ah, meu Deus, Moisés morreu. Moisés se foi, né? Você viu um fogo lá em cima do topo, né? E diz assim, um fogo consumidor no topo do monte. Não era qualquer fogo, né? Um fogo consumidor. Aos olhos dos filhos de Israel, né? Então o povo de Israel estava lá embaixo, ficava olhando lá em cima e aquele fogo consumidor lá em cima, e Moisés lá no meio daquele fogo, né? Lá em cima. E no versículo 18 diz, e Moisés entrando pelo meio da nuvem. Olha que algo extraordinário, gente. Moisés é incrível. Moisés estava ali no topo do monte. Deus vem, né, aos olhos do povo lá embaixo, a glória de Deus era como um fogo consumidor, né? Mas para Moisés, não. Moisés estava lá em cima, ele não viu assim, como um fogo consumidor. Ele estava em cima, ele só via nuvem. E lá do meio da nuvem, Deus fala com ele, Moisés. E ele vai seguindo a voz. Ele vai indo lá em sentido da nuvem, no topo do monte. Ele não tá ligando se tem chão ou não, se vai cair do monte. Ele vai sendo guiado pela voz e vai, sabe? É extraordinário, né?
Aí diz aqui, e Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites, né? Então aqui diz, ó, e Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte, então parece que ele subiu mais, né? Não devia estar totalmente lá em cima, né? Aí a voz lá de cima deve ter vindo chamando ele e ele continuou indo seguindo a voz e foi subindo, né? Parece que ele foi subindo mais a um monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A gente vê no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, que ele não comeu nem bebeu. Ele ficou esse tempo todo lá e não comeu nem bebeu. E quando ele desce, Josué tá lá, parado esperando ele. É extraordinário. Por isso que Josué também foi sucessor dele, né? E a gente vai ver que nesse tempo houve baderna lá em Israel, né? Então, enquanto ele tá lá em cima falando com Deus, 40 dias, 40 noites, Josué lá embaixo esperando Moisés descer, a gente vê que quando Moisés desce, né? Porque o povo havia feito um bezerro de ouro para adorar, porque eles já não estavam mais tendo paciência de esperar Moisés. Então a gente vai ver isso.